Olá, sejam muito bem-vindos à aula de hoje, a nossa primeira aula de História Antiga. Eu sou o professor José Osvaldo Henrique Corrêa e vou acompanhá-los nessa aula de hoje. Vamos ao quadro. Então, esta é a disciplina de História Antiga. Disciplina é um termo que eu não utilizo muito, eu prefiro usar curso, né, ou matéria. Então, nós vamos tratar desse assunto no decorrer de 4 aulas, né, nós vamos identificar, investigar as propriedades desse período da história e também da historiografia que é produzida a respeito dela, chamada de História Antiga, tá certo? Então, esta é a nossa teleaula número 1, cujo título é História Antiga, Fronteiras Disciplinares. É uma aula que, de certo modo, vai refletir sobre os limites, por isso aqui o termo fronteiras, né? Os limites e os modos de atuação dessa nossa área do conhecimento, chamada de História Antiga, tá certo? Então, vocês podem observar que, de acordo com o livro didático, corresponde a esse título dessa nossa teleaula número 1. O livro didático nosso, ele é composto por alguns tópicos, por algumas sessões, né? E vocês podem observar aí características dos títulos, dos nossos slides em relação aos títulos dos livros. E para dar início à nossa aula, né, o andamento sobre as nossas reflexões, eu vou fazer agora um convite ao estudo, ou seja, eu vou apresentar a você brevemente os assuntos que pretendo trabalhar, que vou trabalhar nesta aula de hoje. Então, nós vamos tratar sobre questões tanto teóricas quanto metodológicas que envolvem a produção do conhecimento histórico sobre a história antiga. Vamos falar também sobre periodizações com as quais o historiador trabalha. Então, esse título aqui, tenho certeza que remete você à questão temporal, né? Essa periodização, como nós vamos perceber, é uma das ferramentas didáticas que o historiador se utiliza para trabalhar com essa questão do tempo. Além disso, também vamos tratar da formulação das noções de pré-história, né? Por que desse termo? E também de História Antiga, tá certo? Então, basicamente, são esses os temas que nós vamos trabalhar na aula de hoje. E como eu já falei, já citei, né, o livro didático para vocês, é fundamental que vocês acompanhem, né, as nossas aulas quando chegarem em casa, antes de vir para a aula, por meio do livro didático. O livro didático da disciplina é uma das bases que sustentam e que orientam as nossas aulas e muitos conteúdos lá vão ser contemplados aqui, mas obviamente vocês precisam ler também esse material para complementar o que vai ser dito aqui durante as nossas 4 teleaulas que vamos estar juntos tratando sobre esses assuntos referentes à história antiga. Bom, essa aula ela é uma aula que está baseada no método de ensino KLS, que vocês já conhecem, e aí vocês já sabem que em uma aula KLS nós temos uma situação geradora de aprendizagem, que dela vão decorrer 3 situações problema, né, que nós vamos aí utilizar como recursos didáticos para explorar os assuntos mais pertinentes, mais próprios da história antiga. Primeiro, eu gostaria de fazer a ressalva em relação a esse convite aos estudos, que a nossa aula de hoje é uma aula que vai tratar não propriamente sobre aspectos históricos da chamada história antiga, mas nós vamos fazer uma introdução teórica para compreender como falar sobre história antiga primeiro. Aí depois, nas aulas seguintes, nós vamos falar sobre o mundo antigo, lá da chamada Mesopotâmia, vamos falar sobre Grécia, sobre Roma, etc. Tá? Mas a aula de hoje ela é muito importante porque, de certo modo, ela vai dar uma bagagem para nós, teórica e metodológica, para tratar desses conteúdos, tá certo? Então, dito isto, eu convido vocês para nós conhecermos a nossa situação geradora de aprendizagem. Vamos ao quadro novamente. Então, esta é a situação geradora de aprendizagem, um problema mais amplo que dele vão decorrer 3
situações problema. Então, você se coloca aqui como professor de história, né, no papel deste personagem, e você deve refletir sobre questões teóricas e metodológicas que envolvem a pesquisa historiográfica, a periodização e tanto a pesquisa quanto a periodização que tratem sobre fontes históricas, sobre a chamada história antiga. Então, nós vamos nos preocupar aqui com essas questões teóricas que envolvem pesquisa, periodização e a relação das fontes históricas com esse período do tempo e também com esta historiografia que nós chamamos de história antiga. E para dar início, eu convido vocês para verem a primeira cápsula da aula de hoje. Vamos ao vídeo. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Então vamos ao quadro para conhecer a nossa primeira situação problema. Então, vamos lá. Essa situação problema, pessoal, é basicamente um exemplo didático para nós pensarmos nos conteúdos que vão ser trabalhados da nossa área, tá certo? E basicamente essa situação problema diz o seguinte: como professor de história no ensino médio, você deve, de maneira didática, trabalhar com alunos a noção de grandes contextos históricos ou formas, são sinônimos aqui no caso, e esse conceito de grandes contextos históricos ou forma, como também podemos chamar, é um conceito que foi proposto por esse historiador brasileiro chamado Norberto Luiz Guarinello. Tá? E o título dessa situação problema é Pré-História e História Antiga, uma morfologia da história. Então, não se assustem com esses termos, com esses conceitos, porque eu vou explicar eles já já. Antes de tratar sobre isso, eu quero pensar junto com vocês sobre algumas problematizações teóricas que vão ser fundamentais no decorrer das nossas aulas. Por que falar de teoria nesse momento? Porque é a teoria que vai nos ajudar a pensar sobre de que maneira abordar, de que maneira tratar os conteúdos que nós vamos trabalhar. Vamos ao quadro novamente. Então, por isso, essa chamada introdução teórica, porque nós vamos pensar um pouquinho sobre o que vamos fazer. Para começo de conversa, pessoal, teoria, a gente pode dizer que é uma visão de mundo, tá? É um modo como nós enxergamos o mundo, como nós interpretamos o mundo. E é por meio dela que os estudiosos, né, eu, vocês, os outros pesquisadores, eles buscam interpretar e explicar a realidade vivida. Essa palavra, interpretação, ela vai ser muito importante para nós hoje, tá? Então, é por meio da teoria que os estudiosos tentam enxergar o mundo e dar uma interpretação para a realidade vivida. Tá? Já o método, a metodologia, é uma prática.
é um instrumento que vai nos ajudar a desenvolver justamente essa visão de mundo, essa interpretação, essa explicação em relação ao mundo. Então nós podemos falar que teoria é um modo de ver o mundo e a metodologia é um modo de fazer, sobretudo, essa teoria, tá? E aí é o seguinte, se nós fôssemos, imaginem o mundo, né? Esse mundo que a gente vai interpretar. Se nós fôssemos dividir o mundo em várias partes, em vários pedacinhos, cada uma das áreas do conhecimento seria responsável por um pedacinho do mundo. E seria mais ainda responsável por produzir um tipo de discurso muito próprio, que tem muito a ver com a sua própria área, a respeito do mundo, usando para isso, né, a metodologia para desenvolver teorias, tá? E esses discursos, eles não criam o mundo, mas eles se apropriam do mundo e dão significados para ele. Essas interpretações, como vocês sabem, elas são históricas. E por serem históricas, elas podem variar no tempo e no espaço. Então, a história, enquanto uma área do conhecimento, se constitui como dentre uma série de discursos a respeito do mundo. Então, a história é mais uma interpretação sobre o mundo a partir de várias outras, né? Que se encontra ao lado de várias outras. E o pedacinho de mundo pelo qual a história é responsável, né? Esse objeto que é pretendido de investigação do historiador, é o passado. Tá? Então, nós vamos aprofundando essas discussões e tentando entender um pouco mais sobre o que vem a ser história. Então, as palavras, elas possuem vários sentidos, né? Isso é uma coisa muito interessante, é o que a gente chama de polissemia, né? Quando uma palavra possui vários sentidos. A palavra manga, por exemplo, ela pode se referir tanto a um pedaço da nossa roupa, quanto a uma fruta. A palavra história, ela também tem essa qualidade. Ela pode significar várias coisas, de acordo com as interpretações que os historiadores dão para essa palavra, que os historiadores dão para esse conceito. Então, existem várias respostas para essa pergunta, o que é história? É uma pergunta importantíssima, que vocês não podem sair da faculdade sem se fazer essa pergunta e tentar respondê-la. O que é história para você? E aí, em relação a essa pergunta, a interpretação que possivelmente mais me agrada é a seguinte, vamos ao quadro. A história pode ser uma construção linguística, uma espécie de análise de discurso e metalinguagem. O que é metalinguagem? É linguagem sendo usada para falar de linguagem. Ou seja, é quando a linguagem fala de si mesma, ao invés de falar sobre as pessoas, sobre os acontecimentos e outras realidades externas a ela, né? É texto falando sobre texto. Já eu vou explicar essa questão. Então, desse ponto de vista, a história é interpretação. Por que eu falei aqui que história é uma construção linguística? História pode ser entendida como análise de discurso e metalinguagem. Porque, basicamente, como o nosso pedacinho de mundo é o passado, nós não temos mais acesso direto a ele, porque ele já foi, não é? O passado escafedeu. A gente não tem acesso, ele escorre pelas mãos a cada segundo. Então, por meio do que o historiador tem acesso a vestígios, a elementos do passado? Basicamente por meio de textos. Então, quando nós vamos investigar, trabalhar, interpretar, pesquisar alguma coisa, o nosso objeto básico é texto. Então, por isso, história é uma construção linguística, é uma espécie de análise de discurso e metalinguagem. Pessoal, esta é uma resposta possível. Existem várias outras respostas para o que vem a ser história, tá? Então, o sentido da palavra história que nos interessa aqui nessa disciplina é o seguinte: história são produções textuais sobre eventos passados.
Tá? História é interpretação, é o resultado da interpretação que as pessoas fazem, ou seja, interpretações sobre esse pedacinho do mundo que nós chamamos de passado. Essas interpretações, elas são parciais, que a gente sempre toma partido, né? Não existe neutralidade, só existe neutralidade em sabão em pó, tá? E são também subjetivas. Interpretações, portanto, parciais e subjetivas. O que é subjetivo? É tudo aquilo que depende do ponto de vista pessoal, individual. As interpretações sobre a história, sobre textos históricos, são, portanto, carregadas de experiências, de valores, de expectativas de quem? De quem escreve, de quem pesquisa, né? E elas são sempre pensadas a partir dos dilemas do presente. E para complementar essa questão, nós precisamos esclarecer duas coisas. Praticamente tudo que existe pode ser dividido em duas categorias. A primeira é a categoria da natureza e a segunda é a da cultura. São essas duas categorias, basicamente, que abarcam tudo o que existe. E aí nós precisamos pensar o seguinte: a história, enquanto uma área do pensamento, se eu perguntasse isso para você, a história, enquanto uma área do pensamento, você encaixaria no campo, na categoria da cultura ou na categoria da natureza? Para entender isso um pouco melhor, eu vou explicar agora esses dois conceitos que são fundamentais: o conceito de natureza e o conceito de cultura. Vamos entender isso um pouco melhor, então. Por quê? Porque para entender as nossas ações, a gente deve se perguntar sempre, observar sempre, tanto os aspectos naturais quanto os culturais. Então, nós vamos apresentar aqui primeiro, eu vou apresentar para vocês uma possível interpretação do que vem a ser natureza. Então, acompanhem comigo. Natureza é aquilo que é constituída por estruturas e processos necessários que existem em si e por si mesmos, independentemente de nós. Ou seja, natureza é tudo aquilo que não depende do ser humano para acontecer, para existir ou para se transformar. São aqueles processos necessários, ou seja, que acontecem porque tem que acontecer, não poderia ser de outra forma. Os animais, por exemplo, eles vivem de acordo com a necessidade, né? Eles não vão atrás de alimentos para estocar alimentos para se sentirem um pouco mais ricos, ou eles não constroem casas seguindo padrões estéticos. Eles fazem isso seguindo a necessidade. Então, a chuva, por exemplo, é um elemento da natureza. Ela acontece independentemente da nossa vontade. Geralmente é o contrário, né? Inclusive. As nossas necessidades fisiológicas também, que ocorrem no nosso corpo, são naturais. Muitas vezes a gente não escolhe hora e lugar, né? Então, esses são elementos que caracterizam a chamada natureza. Já a cultura é aquilo que nasce da maneira como os seres humanos, nós, interpretamos a si mesmos, a nós mesmos e as relações com a natureza. Ou seja, sempre quando nós tentamos dar valores, atribuir valores, sentidos e nos relacionar com a natureza, acrescentando a ela sentidos novos, intervindo nela, alterando ela por meio do trabalho e da técnica, nós estamos produzindo cultura. Tá? Então, cultura é tudo aquilo que depende do ser humano, é tudo aquilo que o ser humano produz. E essa diferenciação entre o que é cultural e entre o que é natural, ela é fundamental para nós não cairmos em alguns problemas, que o principal deles é a naturalização de valores que são culturais. Tá? Então, essa diferenciação, saber o que é cultural e o que é natural, é fundamental para nós não cairmos nesse problema muito sério, que é naturalizar valores, por exemplo. Então, no decorrer da história, valores que foram criados por determinadas pessoas, em determinados períodos, em determinados lugares, foram naturalizados e
de certa maneira, transformados em verdade. Então, como nós sabemos que os valores eles são culturais, eles podem também ser transformados. A cultura, ela está o tempo inteiro se movimentando e nós somos agentes transformadores da cultura, ok? Então, vamos voltar agora à nossa problematização. Eu vou falar sobre... Pode voltar aqui para mim? Eu vou falar um pouco sobre aqueles conceitos propostos pelo historiador Norberto Guarinello, o conceito de forma ou grandes contextos históricos. Nós vamos começar a entender essa problemática e por isso eu convido vocês para nós irmos ao quadro novamente, falar sobre isso. Então vamos lá. Esse conceito, o conceito de morfologia, não é? Esse título, ele corresponde também à primeira seção do nosso livro didático. E por que uma morfologia da história? Essa palavra vocês já devem ter escutado nas aulas de língua portuguesa. Só que ela foi emprestada pelo historiador que eu citei aqui, o Guarinello, para o contexto dos estudos de história antiga. Tá? Esse termo, morfologia, ele é o resultado da junção de dois termos gregos. Tá? O primeiro é morfe, que significa forma, tá? Mais o termo logia, que significa estudo, ou seja, basicamente morfologia significa o estudo da forma. Só que, enquanto na língua portuguesa a morfologia é explicada, grosso modo, para falar sobre as palavras, o Guarinello, o historiador que está servindo como referência aqui para nós, ele vai aplicar como sinônimo de grandes contextos históricos. E é esse conceito que nós vamos usar na aula de hoje como fio condutor que nós vamos trabalhar. Tá? Então, acompanhem comigo. Morfologia é o estudo da forma que algo pode assumir. É o estudo do seu processo de formação, da sua estrutura, da sua origem. Tá? Então, o Guarinello define essa noção, esse conceito de formas ou contextos com base no ato de elaborar generalizações e no jogo interpretativo que o historiador opera para que o documento e fontes históricas possam dialogar entre si. Então prestem atenção, nós vimos aqui como sinônimo desse conceito de formas e contextos uma ideia que está um pouco mais aproximada de nós, que é a ideia de generalização. Basicamente, o que o Guarinello vai falar, pessoal? Ele vai dizer o seguinte, como ele usou a palavra jogo, né, o termo jogo. Como o fazer historiográfico é um jogo complexo, porque é atravessado por muitos elementos, o historiador ele precisa aplicar, segundo Guarinello, principalmente para estudar a história antiga, essa noção de formas ou grandes contextos, que significa nada mais do que estabelecer generalizações. Ou seja, o Guarinello está propondo o seguinte, no estudo de um período histórico vasto, longo, significa juntar elementos semelhantes ou apagar diferenças pequenas entre eles para facilitar a transposição, para facilitar o ensinamento de conteúdos, para deixar esses conteúdos históricos mais didáticos. Então é isto o que o Guarinello está chamando de formas ou contextos, tá certo? Vamos voltar ao quadro. Então, uma das generalizações que o historiador faz de maneira muito corriqueira, de maneira muito comum, é em relação ao tempo histórico. Então, o tempo histórico e suas manifestações são um exemplo dessas formas e contextos, ou como nós chamamos, generalizações. Tá? Se nós formos seguir esse exemplo do Guarinello, todos os períodos históricos que você conhece por um determinado nome, por exemplo, Renascimento, Era das Revoluções, Antigo Regime, todos esses períodos, eles são generalizações feitas pelos historiadores, que juntam características gerais
e abrangentes para tentar explicar determinados espaços de tempo. Por quê? Porque o tempo histórico, ele possui diferentes ritmos e durações, e ele pode ser verificado principalmente por meio das permanências e das transformações, né, desse fluxo que ocorre na sociedade. Então, o Guarinello está dizendo o seguinte, vamos pensar no conceito de renascimento. O renascimento é um conceito que trata de um período histórico europeu que aconteceu em vários países. O renascimento, ele foi igual em todos os países? Foi um movimento homogêneo? Não, não foi. Mas para facilitar, para tornar mais didático o estudo do renascimento, se aplica a noção de formas e contextos, ou seja, generalizando, pegando aqueles elementos em comum dos diferentes lugares, ok? Então, nós vamos ver agora alguns exemplos dessa periodização da história. A divisão periódica que fazemos do tempo histórico é uma medida didática que serve para facilitar o estudo. Contudo, nós devemos lembrar que são arbitrárias e generalizantes, tá? Arbitrária por quê? Porque foi decidido por alguém com determinado interesse. E aí eu fiz uma tabela aqui com uma periodização clássica, tá? Que divide os períodos da história na chamada pré-história, cujos termos foram substituídos aqui, né? É mais correto chamar de período paleolítico e neolítico do que de pré-história. Nós vamos problematizar isso mais para frente. Antiguidade, Idade Média e Idade Moderna, né? Essa divisão clássica desses quatro aqui surgiu lá no Renascimento, né? E aí depois acrescentaram a Idade Contemporânea aí com o passar do tempo. E a gente tem que lembrar que além de arbitrária e generalizante, essa periodização clássica, ela é eurocêntrica. Por que eurocêntrica? Porque coloca a Europa como um centro de referência. É uma convenção que é muito utilizada pelos historiadores ocidentais e que acaba valorizando, então, o mundo ocidental, mais especificamente a Europa. Tá? Então, essa perspectiva ela surge lá no Renascimento, né, que abarcou os séculos XIV, XV e XVI, e propôs uma valorização da antiguidade, né? Ao fim da Idade Média, há um processo de racionalização do mundo. O ser humano é colocado como referência. E aí, nesse contexto, os historiadores renascentistas, eles começam a se preocupar mais com o passado, né? Com esse olhar para trás. E eles identificam que o passado mais recente não traz muita herança que os interessa. Eu estou falando da Idade Média, né? Inclusive, são os renascentistas que dão esse nome à Idade Média. Por quê? Porque eles, olhando para trás, olhando para o passado, eles vão identificar valores inspiradores só lá na Antiguidade. Então, esse período que fica entre o Renascimento e a Antiguidade, eles chamam de Era do Meio, Idade Média. Tá? Então, com base nisso que foi dito aqui, eu acho que nós já temos subsídios para tentar apresentar uma alternativa à situação problema número 3. Vamos ao quadro. Então, o trabalho do historiador é arbitrário e condicionado pelo presente, tá? Então, são elementos importantes de nós termos em mente aqui, porque apesar de a história se dedicar ao passado, o historiador ele acaba transitando entre ele, né, esse passado que é o objeto de estudo do historiador, e o presente, porque é a partir do presente que nós elaboramos os problemas em relação ao passado, as indagações e também os métodos, tá? Então, o historiador, apesar de estudar o passado, ele não é capaz de dar conta de todo o passado. E é por isso que ele precisa fazer recortes, é por isso que ele precisa delimitar bem a temporalidade onde está localizado o objeto que ele pretende estudar.
E esses recortes, né, que o historiador faz a partir desses problemas do presente, eles trazem algumas preocupações à tona e acabam encobrindo outras preocupações, né? É muito comum, não dá para falar sobre tudo, abarcar todos os problemas sobre um determinado objeto. É preciso estabelecer recortes. Por isso, essa decisão do recorte feita e condicionada pelo presente, ela acaba sendo uma escolha parcial, limitada e arbitrária do historiador. Continuando, para os alunos do ensino médio, essas noções de temporalidade, elas podem ser melhor compreendidas com base, então, nesse conceito de formas e contextos históricos que integram a sua realidade. Contudo, sempre que possível, deve-se considerar as especificidades. O que essa resolução está nos propondo? Você, enquanto professor, você pode trabalhar essa questão de formas e contextos, ou seja, de generalizações, a partir da realidade do próprio aluno, né? Essa noção de periodização ela pode ser trabalhada a partir de um exercício prático, onde você convide, por exemplo, o aluno a dividir a sua história de vida em períodos, né? Infância, pré-adolescência, adolescência, identificando as características gerais de cada um desses períodos. Mas, sempre que possível, deve-se considerar as especificidades, tá certo? Então, dito isso, eu vou convidar vocês agora para acompanharem mais uma cápsula da nossa aula. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Então agora nós vamos falar sobre a nossa segunda situação-problema, que é uma situação-problema que fala da relação do historiador com as suas fontes de pesquisa, com seus objetos. Sobretudo, as fontes textuais. Vamos ao quadro. Então, como professor, você deve conduzir um exercício de leitura crítica de recursos didáticos, textos, filmes, músicas, qualquer outro tipo de fonte desse nível, sobre antiguidade com os seus alunos. Então, o título dessa situação-problema é Fontes para a História Antiga. Tá? Então, para explorar essa situação-problema, primeiro nós vamos buscar entender o que é fonte histórica e depois as formas de relação com essas fontes históricas, tá? Então, como professor, você tem que conduzir essa leitura crítica de fontes históricas. Vamos entender primeiro o que seria uma fonte histórica. Antes disso, eu gostaria de comentar com vocês essa palavra crítico, criticidade é muito utilizada, né? Crítico aqui não tem o sentido de ser chato, de encheção. Crítico nesse sentido se refere a uma apropriação mais reflexiva, mais pensada, né? Uma leitura crítica, ela pressupõe que você vai tentar compreender o texto da melhor maneira possível, você vai refletir sobre o texto, você vai tentar entender as suas partes, entender o sentido que ele tem, tá certo? Então vamos voltar ao quadro. Então, fontes históricas são documentos, registros, vestígios produzidos pela humanidade no tempo e no espaço. A herança, que pode ser tanto material quanto imaterial, deixada pelos antepassados e que serve de base para a construção do conhecimento histórico, ou seja, são elementos que a partir da reflexão crítica que o historiador vai fazer sobre eles, elementos produzidos no passado, obviamente, eles vão servir
para a construção de um determinado tipo de conhecimento, um conhecimento sobre o passado, quando esses elementos foram produzidos. É isso que nós chamamos de conhecimento histórico. Então, o termo mais clássico usado para falar de fontes históricas é a palavra documento. Só que tem que ter cuidado com essa palavra, porque devido às concepções da escola metódica, da escola positivista, que vocês estudam em Introdução à História, né? Essa palavra documento, ela está relacionada a uma série de ideias pré-concebidas. E significa não só o registro escrito, só que os metódicos utilizavam essa palavra documento como representante de um registro oficial, né? Por isso, a palavra preferida atualmente pelos historiadores para se referir a fontes históricas é a palavra vestígio, tá? Que acaba abarcando aí uma série de coisas, amplia essa noção de fonte não só para documentos oficiais, né? Mas para mitos, falas, cinema, literatura, né? Todos os produtos humanos que podem servir como fonte para o conhecimento da história. As primeiras ideias sistematizadas acerca da natureza das fontes históricas surgiram entre os séculos XVIII e XIX com eruditos franceses, que começaram a sistematizar a história escrita. Então é nesse período que a história ela começa a engatinhar como uma possível área da ciência. Tá? Foi a partir dessa ideia aqui, dessa sistematização das fontes, ou seja, quando pela primeira vez alguns pensadores, alguns eruditos franceses começaram a pensar nos problemas das fontes históricas, foi a partir disso, portanto, que os historiadores metódicos, lá no século XIX, eles construíram a ideia de fonte enquanto um documento considerado como prova da verdade. Era isso que eu estava falando agora mesmo para vocês. Então, para eles, para esses historiadores metódicos lá do século XIX, a principal tarefa, tanto da história quanto do historiador, era recolher e submeter esses documentos oficiais à crítica. Para quê? Só para comprovar a autenticidade deles. Porque os documentos, segundo esses historiadores metódicos, eles serviam para transmitir o conhecimento histórico em si, por si. Ou seja, o documento ele falava por si mesmo. Ao historiador só cabia coletar e agrupar esses documentos, não cabia questioná-los. Tá? Ou seja, segundo essa corrente teórica, essa corrente metódica que surge no século XIX, o documento oficial era prova concreta e verídica de um passável imutável, que não precisava ser interpretado. Ele já estava posto ali, colocado ali por meio daquele documento oficial. Só que com o tempo a gente sabe que essa noção de documento ela foi ampliada, né, principalmente no início da década de 1920, com a chamada Escola dos Análises, e essa noção ela passa então a ser apropriada por uma vasta gama de historiadores que vão começar a trabalhar com outros tipos de fonte, não só os chamados documentos oficiais, né? Mas filmes, cerâmica, objetos, música, literatura, entre várias outras fontes. E uma das fontes mais comuns utilizadas hoje em dia nas escolas, né, a partir dessa ampliação do campo documental, são as fontes textuais. Só que ler textos no mundo acadêmico, né, que nós nos encontramos, é um pouco diferente de ler textos fora daqui, fora desse âmbito, textos com outras características, como revistas não científicas, gibis, história em quadrinhos ou literatura, por assim dizer. A leitura acadêmica, a leitura científica, ela exige algumas coisas um pouco diferentes. E nós vamos falar agora sobre isso, sobre essa necessidade de se debruçar com um pouco mais de rigor sobre essas fontes históricas, sobre essas produções textuais, para compreendê-las e interpretá-las de um jeito mais profundo. Vamos ao quadro.
Então, eu vou falar para vocês sobre a leitura acadêmica de um texto, né? O texto, a própria palavra, ela já é interessante. A palavra texto, ela vem do latim tecere, que quer dizer o quê? Tecido, né? E nesse sentido, ela pode ser compreendida como um significado que nós damos para algo, que nós tecemos para algo, que nós tramamos para algo. Então, quando nós interpretamos um texto, nós estamos tecendo, tramando significados. Se você olhar bem de pertinho a malha da roupa de vocês, vocês vão perceber como ela é composta por vários fios cruzados, né? Uns aos outros. Essa é uma trama. Então, a história, ela é feita a partir de uma série de interpretações que poderiam corresponder aqui a cada uma das linhas desse tecido. E não necessariamente, como vocês podem observar por esse rabisco, entre aspas, que eu fiz aqui, não tem um sentido, né? Ou seja, as interpretações antigas não são mais atrasadas enquanto as novas são mais desenvolvidas, não. As interpretações, elas são temporais, obviamente, mas não significa que uma interpretação antiga é pior ou melhor do que uma recente, tá certo? Então vamos lá. De certo modo, interpretar é ler o mundo, dando continuidade lá àqueles primeiros slides, né? No caso, a leitura acadêmica é uma leitura que tem que ser ativa, tem que ser reflexiva e crítica, porque, se for assim, ela vai ser capaz de ampliar a sua interação com o mundo. Por isso que nós procuramos, de certo modo, conhecimento, para criar um repertório para nos relacionarmos com o mundo. Eu gostaria de dizer para vocês que o conhecimento em si, ele não serve para nada. Ele é fundamental, ele é importante, porque nos ajuda a ampliar a nossa interação com o mundo, na vida, na realidade do dia a dia. Tá? Então, aqui a gente lembra que essa tarefa de leitura, de atribuição de significados, ela vai depender também da nossa subjetividade. Vai depender da vivência de cada um. Porque essa vivência é a experiência que faz de cada um de nós um observador do mundo de um ponto de vista diferente. Então, é a partir das minhas experiências que eu vejo o mundo de um jeito diferente do seu, né? O mundo é uma grande percepção. A interpretação que a gente faz desse mundo é só um recorte. Então, cada um vê uma coisa, cada um sente uma coisa, cada um percebe o mundo de uma maneira diferente. E é por isso que o que a gente vê diz muito mais de nós do que do próprio mundo. Tá? Então, o passado, enquanto uma realidade vivida, por exemplo, ele é assim, né? O mundo e a análise que a gente faz do mundo, ele acaba sendo um espelho da gente, né? Talvez se a gente tivesse outros sentidos, né? Se a gente tivesse 7 dedos, 4 olhos, nós víssemos o mundo de uma maneira diferente. E assim nós seríamos afetados de uma maneira diferente sobre eles. O que eu estou querendo dizer, pessoal, é que a história e a interpretação da história é interessante por isso, porque quando a gente dá um passinho para o lado, né, a gente consegue ver o mundo de um lugar diferente e interpretar o mundo de um lugar diferente, né? Então, um texto, nós estamos falando de texto, um texto, assim como o mundo, ele acaba nos informando sobre uma série de coisas. Sobre os nossos afetos, sobre os nossos medos, sobre as nossas angústias, sobre as nossas alegrias, porque eu falei para vocês agora há pouco que as nossas preocupações em relação à história são preocupações que partem do presente. Então, a leitura, ela não é uma relação mecânica, principalmente a leitura acadêmica, ela é uma questão, inclusive, de corpo. Porque quando a gente está lendo, a gente está afetando, a gente está sendo afetado. Não é à toa que quando a gente está alegre, a gente lê um texto de um jeito diferente. Ou seja, a gente interpreta o mundo de um jeito diferente. Tá? Nós percebemos ele de um jeito diferente. Então, nós temos basicamente 2 maneiras de ler um texto, de interpretar um texto academicamente. Uma leitura que eu chamo de interpretativa,
e uma leitura que eu chamo de informativa. Eu gostaria de começar com vocês pela segunda. Então, por isso, eu vou pular um slide e já eu volto para ele. E chegando nesse slide, eu já gostaria de fazer um ajuste aqui. Não é leitura acadêmica, que o título é leitura informativa. Que nós podemos chamar também de leitura denotativa. Então, o que a leitura informativa ela visa? Então, quando você pegar um texto, o livro didático, por exemplo, da nossa disciplina, ou o livro do Norberto Luiz Guarinello, que está servindo como fio condutor para nós, quando você pegar ele, você vai começar por essa leitura informativa. O que você vai fazer? Essa leitura ela visa a compreensão do sentido mais literal, mais direto, mais superficial do texto. E envolve o levantamento de aspectos como o vocabulário, né? Então, é aqui que você vai grifar e procurar no dicionário aquelas palavras que você não conhece ou aquelas cujo sentido não tenham ficado claro para você, né? Também é nessa leitura informativa que você vai procurar nesse texto dados sobre o autor, né? Ou seja, esse texto foi escrito por quem, em qual situação histórica e para qual finalidade ele foi escrito, né? Ele foi escrito para uma aula, para uma conferência, ele é um artigo de jornal, ele é um capítulo de um livro, ele é uma carta, né? Então essas informações vão ajudar você a compreender esse aspecto mais amplo, mais literal do texto e, consequentemente, vai ser o primeiro caminho para você se apropriar das ideias desse texto. É nesse tipo de leitura também que você vai observar os autores, as teorias, as obras e os eventos que são comentados no texto, né? É aqui que você vai fazer perguntas como: do que trata o texto? Qual é o assunto discutido nesse texto? Depois disso, você pode procurar a ideia central do texto. Então, identificar esse elemento ele é muito importante, né? Do que o texto trata, qual é o assunto principal e analisar o desenvolvimento do raciocínio do autor, né? Ou seja, como o autor ele trata a ideia central do texto. É um ensaio sobre um determinado assunto, por quais ideias ele começa, quais argumentos ele utiliza, quais fatos ele cita para sustentar o seu raciocínio. A que conclusão o autor chega? Vejam só, essa leitura informativa ela não está buscando nada que esteja fora do texto. Tá? Então, no momento que você conseguir captar todos esses elementos, você vai conseguir perceber como o autor ele montou o seu texto. Você vai compreender a estrutura lógica do texto que você está lendo. Mas aí nós temos que nos aprofundar. Por isso que nós vamos fazer também, depois dessa primeira leitura, uma leitura interpretativa. Então eu falei, primeira leitura, segunda leitura, é isso mesmo. Um texto acadêmico dificilmente é compreendido com uma leitura só, né? Você precisa realmente se debruçar sobre ele. Então, a leitura interpretativa, que nós chamamos também de conotativa, é a leitura no qual nós vamos procurar significados interpretativos, ou seja, vai exigir um pouquinho mais de nós. O que o autor quer demonstrar com esse texto? Quais os valores que aparecem no texto? As ideias apresentadas e o ponto de vista assumido ligam-se à época de produção do texto e até com a biografia do autor? Ou seja, qual é a relação do texto com a situação histórica e social no qual ele foi produzido? Qual a relação do texto com o atual contexto histórico e social? Ou seja, é nesse nível que nós vamos analisar mais a fundo os diversos elementos que compõem o texto, né? Examinando, por isso, as relações que ele tem em si e também com vários desses elementos que eu acabei de expor aqui para vocês. Tá? Então, essa seria a segunda etapa de uma leitura acadêmica. Então, nós estamos falando disso porque o texto
é uma das principais generalizações utilizadas, né? Uma das principais ferramentas históricas usadas nas salas de aula. Então, a leitura acadêmica é realmente uma leitura cansativa, né? Muita gente fala, mas pensar dói, literalmente, né? Porque você tem que sentar, se concentrar, enquanto tem um monte de outras coisas interessantes para fazer, você precisa segurar, controlar o seu corpo para estar ali junto com a sua mente, né? Como um todo, trabalhando em cima dessa reflexão, dessa interpretação textual. Então, de certo modo, o conhecimento é um ato de violência, dói mesmo, pensar dói, pensar cansa, consome energia, mas é importante para nós compreendermos e nos relacionarmos melhor com o mundo, afetando o mundo e sendo afetados por ele. Tá? Além dessas generalizações que o historiador Norberto Luiz Guarinello propõe, existem também outras maneiras de enxergar a história. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre um método proposto por um historiador italiano chamado Carlo Ginzburg, famoso, ainda vivo, no qual ele propõe uma maneira de interpretar a história um pouco diferente, um pouco contrária às formas e contextos históricos, ou seja, contrária à generalização. Ele vai propor olhar para o particular, e é por isso que a teoria proposta por ele ficou conhecida como microhistória. Vamos ao quadro. Então, segundo esse historiador, o Carlo Ginzburg, que aparece aqui na fotografia proposta no slide, né, o historiador ele tem que voltar o seu olhar não para o geral, não para as formas e contextos, mas para o particular. É isso que nós chamamos de microhistória, ou seja, uma interpretação do passado que tenta se dar a partir das particularidades. Tá? Então, micro porque busca partir do particular para depois explicar o geral, o macro, né? Ou seja, se nós, enquanto historiadores, nós quisermos decifrar os mistérios do mundo, a gente não vai atrás da regra, a gente vai atrás da exceção. A gente não vai no geral, a gente vai no particular. Então, seguir esse método proposto pelo Carlo Ginzburg é colocar como objeto de investigação aquilo que não está no plano do visível, assim, a olho nu. Né? É aquilo que está visível no plano da consciência, da inconsciência e da interpretação. Né? O historiador ele não deve ser, para fazer microhistória, completamente racional. Em que sentido que eu estou falando isso para vocês? De que para fazer microhistória, o historiador ele tem que se utilizar de outros instrumentos que não só a racionalidade, como a intuição, por exemplo, como o faro. Então, olha só, segundo o historiador italiano Carlo Ginzburg, o historiador ele deve olhar para os vestígios do passado da mesma maneira que um investigador examina a cena de um crime, em busca de sinais, de vestígios, de indícios que lhe permitam, por meio de perguntas, reconstituir o que aconteceu exatamente naquele cenário. Por isso, a microhistória também é conhecida como método indiciário, porque vai procurar os indícios, os vestígios. Então, segundo Carlo Ginzburg, esse método indiciário, ele surgiu há muito tempo, com base na sabedoria dos antigos caçadores e coletores. O Carlo Ginzburg, no livro que ele escreveu para explicar esse assunto, essa questão, chamado Mitos, Emblemas e Sinais, ele explica que os nossos antepassados, quando viviam nas savanas africanas, eles interpretavam o mundo a partir do particular, a partir dos pequenos vestígios. Então, eles se agachavam no chão, eles refuçavam o mato, a grama, para identificar pegadas, pequenos pedaços de ossos, de pelo de animais. Então, era essa relação que os seres humanos antepassados faziam. Então, o Ginzburg vai tentar resgatar essa sabedoria e aplicar ela ao fazer historiográfico. E aí nós podemos perceber também que se assemelha muito
a história do famoso personagem Sherlock Holmes, né? Aquele detetive britânico do século XIX, que foi criado por um escritor chamado Arthur Conan Doyle. O Sherlock Holmes, que é personagem que inicialmente nasceu na literatura, mas depois nós vimos filmes, desenhos em relação a ele, ele tinha essa característica. Ele chegava numa grande cena de crime, quando seus colegas tentavam procurar as características gerais do problema, e ele se atinha aos aspectos particulares, à bituca do cigarro, a uma marca de batom, a uma gota de sangue. Ele procurava o particular, ele procurava os indícios, os vestígios, tá? Essa interpretação, pessoal, ela também tem algumas críticas em relação a ela. Por quê? Porque quando os teóricos da história dizem que o historiador, como diz o texto do nosso último slide, pode colocar um pouquinho, por gentileza? Olha lá, historiador como caçador ou como detetive. Obrigado. Quando a gente diz que o historiador é como um detetive, existem alguns problemas conceituais aí, né? Por quê? Porque a gente imagina que o historiador, buscando vestígios do passado e interpretando, ele vai conseguir reconstituir o passado tal como ele aconteceu. Será que isso é possível? Será que ao invés de reconstituir o passado tal como ele aconteceu, o historiador ele não vai somente dar uma interpretação sobre o mundo a partir das suas experiências de vida, a partir das suas angústias, dos seus valores? Então, esse é um problema interessante para a gente refletir. Mas nós acabamos de perceber, além das formas e contextos, também a metodologia usada pela chamada microhistória. Vamos ao quadro. Então, a partir desse comentário que eu acabei de fazer, nós podemos dizer que as respostas, elas não são um segredo guardados a 7 chaves pelo objeto, prontas para serem desvendadas, descobertas ou decifradas. Não é como essa cena do crime, que por meio dessa interpretação, a gente vai descobrir o passado igualzinho ele aconteceu e vai representar ele. Não. Elas se encontram na construção discursiva feita pelo historiador. Não há possibilidade de se estabelecerem verdades com a história, mas oferecer interpretações. Tá? Então eu estou partindo aqui de um ponto de vista sobre a história que entende que não é possível estabelecer verdade sobre o passado. Por quê? Porque o passado não está mais acessível. É por isso que eu falo que em história só é possível oferecer interpretações. Contudo, eu preciso deixar claro para vocês que existem outras interpretações do que é história que dizem sim que é possível buscar verdades em relação ao passado, tá? Isso é evidente para vocês. E são assuntos que vocês vão trabalhar ou trabalharam mais nessas disciplinas relacionadas à teoria. Então, a história é uma construção discursiva, porque o historiador ele se manifesta por meio da linguagem, né? Ele acessa o mundo por meio dessa construção discursiva, por meio da linguagem. Eu indico sobre essa discussão um livro chamado Meta-História. Tá? Não se preocupem que ao final da aula eu vou indicar para vocês mais claramente. Então, a partir disso, a partir dessas discussões sobre fontes e interpretações, nós podemos ver uma possibilidade, a situação problema 2. O historiador transita entre o presente, que elabora problemas, indagações e métodos, e o passado, que é o seu objeto de estudo. Então, o historiador está o tempo inteiro, a partir das indagações do presente, pensando no passado. O passado que é o objeto de estudo, o pedacinho de mundo pelo qual o historiador é responsável. A historiografia, ela não reconstitui o passado, vejam só, mas produz uma discursividade sobre a temporalidade, com a ajuda de documentos, métodos, vestígios, e lançam questões e respostas para um passado inacessível. Então é isso que eu acabei de falar para vocês, problematizando a microhistória. A história fornece, portanto, ferramentas que auxiliam a construção de interpretações. Então, dito isso, nós podemos conhecer agora a nossa próxima cápsula. Vamos ao vídeo.
Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Então vamos ao quadro agora para falar sobre a situação problema 3, que também vai problematizar essa questão das fontes. Então, como professor de história, você deve trabalhar com seus alunos sobre o caráter histórico de produções de entretenimento, filmes, seriados, jogos, que a gente sabe, né? São fontes históricas, são elementos didáticos que atraem muitos alunos, né? De modo a estimular uma leitura crítica sobre como estes podem representar o passado ou interpretar o passado. São 2 perspectivas diferentes. Quando nós acreditamos que a história é capaz de dar conta do passado, ou seja, de buscar uma verdade, nós utilizamos a palavra representar. Quando nós acreditamos que a história é uma produção textual, linguística, nós falamos que o historiador interpreta o passado, tá? Então, nessa situação problema, você vai tentar explorar um ponto de vista crítico em relação aos alunos. E eu falei para vocês, né? O crítico não tem a ver com chato, impertinente, mas com reflexivo, com uma avaliação mais rigorosa e cuidadosa dessas fontes. Então, nós vamos avançando e, antes disso, eu gostaria de apresentar para vocês, então, antes de explorar essas características relacionadas ao filme, eu gostaria de falar o seguinte: os filmes, eles são fontes históricas muito importantes, se bem problematizadas, né? Como todas, evidentemente. Mas muitos historiadores acabam fazendo críticas em relação a filmes de acordo com o argumento de que os filmes, eles se utilizam muito de uma linguagem poética que não são rigorosas e fiéis a relatos históricos. Bem, a gente pode problematizar essa questão dizendo o seguinte: os relatos históricos, eles são verdade? Eles são uma verdade sobre o passado ou são mais uma interpretação a respeito do mundo? E aí um texto histórico, um texto científico, ele tem um determinado rigor. É um rigor científico, um rigor que serve à academia, que não necessariamente vai ter em relação ao filme. Mas o filme, ele apresenta outras características, outras linguagens muito interessantes. Uma das importâncias que ela apresenta é justamente o atrativo, né, de chamar a atenção dos alunos, principalmente, em relação a determinados conteúdos históricos. Então, se bem problematizados, eles podem sim ser uma fonte histórica fecunda, bastante relevante para ser utilizada em sala de aula. Tá? Então, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: sobre a interpretação crítica das fontes históricas, nós temos determinadas possibilidades. Eu acabei de apontar para vocês no quadro 2 palavras. A primeira palavra, representar. A segunda, interpretar. Os pontos de vista historiográficos que acreditam que é possível buscar uma verdade sobre o passado são aqueles que entendem que a história é representação, ou seja, apresenta de novo, reconstitui o passado. Aqueles que não acreditam entendem que história é uma produção textual que interpreta fontes, vestígios e produz outras interpretações sobre o mundo, sobre esse passado. Para entender isso um pouco melhor, eu gostaria de apresentar para vocês algumas características mais gerais, né, emprestando o conceito do Guarinello de formas e contextos, do fazer historiográfico da primeira perspectiva, da perspectiva da representação. Vamos ao quadro. Então, eu quero falar para vocês sobre a chamada historiografia moderna. Por que eu estou chamando de historiografia moderna? Porque partindo da compreensão
de que hoje a historiografia ela pode ser tomada a partir de dois pontos de vista, né? O ponto de vista da representação e da interpretação, eu vou chamar aqui o ponto de vista da representação de historiografia moderna. Tá? Então, usando o conceito de forma e contexto, nós podemos dizer que o campo da historiografia moderna, ele vai agrupar uma boa parte das teorias que foram produzidas tanto no século XIX quanto no século XX. Essas teorias historiográficas, elas vão se agrupar em um mesmo paradigma teórico. O que é paradigma? Paradigma é modelo, é um jeito de fazer, é um jeito de interpretar. Então, por que eu estou agrupando uma série de teorias, tanto do século XIX quanto do século XX, em um mesmo paradigma teórico? Porque tanto os metódicos, os positivistas, os marxistas, até os analistas, apesar deles divergirem em relação a alguns pontos, eles têm a intenção, todos eles, né, de, por meio de determinados métodos e procedimentos, chegar à verdade histórica, ou seja, representar a experiência histórica vivida no passado. É claro que eu não estou desprezando aqui as rupturas que a Escola dos Análises promoveram, né? Eu já citei para vocês em relação à ampliação do campo documental, por exemplo. Mas essas inovações, elas são mais evidentes quando comparadas com os metódicos. Agora, se a gente olhar a partir de uma outra lógica, nós vamos perceber que tanto os análises quanto essas outras teorias que eu falei para vocês, a positivista, os marxistas, eles podem se agrupar numa mesma perspectiva historiográfica, que eu estou chamando aqui de moderna. Então, presta atenção. Essa perspectiva historiográfica moderna, ela se caracteriza pela não ruptura, ou seja, pela não separação entre a linguagem e o mundo, ou entre as palavras e as coisas. Ou seja, ainda que essas teorias, principalmente as mais recentes, como os análises, elas não recorram com muita frequência a uma identificação entre a linguagem e o mundo, entre a palavra e a coisa, ela pressupõe, de alguma maneira, uma identificação, né, entre o original, que é o passado, e a cópia, que é o fazer historiográfico, que é a historiografia, né? Ou seja, a historiografia moderna é uma historiografia da representação. Por quê? Porque ela acha que a linguagem é capaz de dar conta do mundo, inclusive do passado. Ou seja, por meio da linguagem a gente pode representar o que já foi, o que já aconteceu. Essa é uma discussão muito interessante que é feita em um livro chamado Isto Não é um Cachimbo. Ele foi escrito por um filósofo francês chamado Michel Foucault. Nesse livro, Michel Foucault vai tratar justamente dessa questão. A linguagem, ela é capaz de representar o passado? Ela é capaz de representar o mundo tal como ele é? Além disso, a historiografia moderna, ela se caracteriza pela capacidade, por acreditar, né, que na capacidade do conhecimento em representar o objeto de estudo integral ou parcialmente. Ou seja, continua o primeiro tópico. Os modernos acreditam que o conhecimento é capaz de representar, apresentar de novo o passado, tal como ele foi, integral ou parcialmente. Além disso, essa perspectiva moderna, ela busca a verdade, ou a veracidade, ou a verossimilhança, ou busca ainda os consensos. O que são consensos? São verdades socialmente aceitas. Então a gente está percebendo aqui que a historiografia moderna não é uma historiografia muito da interpretação, mas sim da representação. Além disso, a historiografia moderna, ela acredita na transcendência do método e dos sistemas de avaliação
como vocação para universalidade. O que isso quer dizer? Apesar da frase complexa, a ideia é muito simples. A historiografia moderna acredita que a metodologia usada pelo historiador, ela, de certo modo, está acima do objeto analisado. Além disso, deve-se buscar sempre a generalização, ou seja, as características universais do objeto a ser investigado. Uma avaliação moderna, por exemplo, de uma prova, se eu fizesse uma prova com vocês e eu fosse avaliar desse ponto de vista moderno, eu ia perguntar, mas por que você não utilizou determinado autor? Por que você não falou de determinada coisa? Então, eu ia sempre procurar motivos fora do texto que você produziu. Ok? Além disso, a historiografia moderna se caracteriza pela ênfase no papel que a história pode desempenhar nos processos de julgamento. Aqui a ideia da história como tribunal, né? Por exemplo, é muito moderno dizer o seguinte, é só você estudar a história que você vai perceber como erros aconteceram no passado e não podem voltar a acontecer novamente. Como se fosse possível o passado acontecer ipsis literis, né, tal como foi agora no presente, como se as coisas se repetissem do mesmo modo. Essa, por exemplo, é uma problematização que a gente pode fazer em relação a movimentos totalitários, né? Além disso, se caracteriza também pela valorização da prova, das evidências, em detrimento das interpretações. É o que eu falei. Em uma avaliação, ao invés de valorizar a interpretação de vocês sobre determinado objeto, vai valorizar a busca pelas provas e pelas evidências que vocês apresentaram. E também pelo uso de estruturas narrativas e explicativas. E aí, dito isto, eu gostaria de dizer para vocês que, como encerramento dessa situação problema número 3, nós temos um vídeo muito interessante que depois vocês vão assistir em casa. É um vídeo que tem duração de 4 minutos. É uma fala do professor e filósofo brasileiro Clóvis de Barros Filho, onde ele apresenta justamente uma perspectiva da interpretação. Ou seja, ele diz que o historiador ele faz a sua análise colocando em jogo todas as suas perspectivas, as suas experiências, e que por isso todo texto historiográfico é uma interpretação do mundo, que não é nem melhor e mais verdadeira do que várias outras. Ou seja, se todos nós produzíssemos um texto interpretativo sobre determinado objeto, uma avaliação que não é moderna, ela não ia procurar a verdade, os vestígios da sua produção. Ela ia procurar o seguinte: o seu texto se sustenta? Os seus argumentos são bons? Ou seja, a análise ela não é transcendente ao que você produziu, ela é imanente à sua produção, tá certo? Então, eu vou falar para vocês agora, para encerrar essa teleaula de hoje, eu vou apresentar uma provocação para vocês. Vamos ao quadro. Ou seja, é uma pergunta que não deve ser respondida necessariamente nessa aula, mas é uma provocação, ou seja, é uma proposta de reflexão ao final dessa aula, né? Porque o incômodo, essa provocação, ela nos induz a criar. Então, a pergunta é a seguinte: considerar que o campo historiográfico se baseia mais em critérios interpretativos do que critérios de verdade traz algum descrédito para a nossa disciplina? Então, é sobre isso que vocês vão refletir, tá certo? Se considerar que os critérios de verdade, eles são menos importantes do que os critérios de interpretação, traz algum descrédito para a nossa disciplina? E aí, para finalizar a aula, eu quero mostrar para vocês que ao final delas, eu sempre deixo algumas obras que influenciaram, que contribuíram para eu refletir e preparar a aula para vocês. Então, o primeiro livro aqui, o livro História Antiga, justamente do Norberto Luiz Guarinello. E aí eu aponto várias outras fontes muito importantes, algumas delas citadas na aula de hoje, outras não. Então, depois vocês observem essas fontes com atenção e podem até procurar para aprofundar o conhecimento de vocês.
Por hoje é só, essa foi uma aula um pouco mais teórica, né, onde nós introduzimos, de acordo com o nosso livro didático, questões pertinentes a uma introdução a reflexões sobre história antiga. Então, eu espero vocês na semana que vem, quando nós vamos entrar um pouco mais propriamente em conteúdos históricos relacionados à história antiga. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, obrigado pela atenção e até semana que vem. Quando se fala em historiador, você imagina uma pessoa contando histórias? Um historiador não é um cronista do passado ou alguém que lembra dos acontecimentos cronologicamente. A ênfase da história enquanto ciência humana é de oferecer modelos analíticos que ajudem a compreender as dinâmicas históricas que agitam as sociedades humanas. É fundamental entender que a organização do tempo empreendida pelo historiador, a famosa periodização, busca identificar um espaço temporal que possua certas características comuns. Assim, os documentos produzidos numa mesma época podem dialogar. Essas generalizações potencializam o trabalho analítico, mas também são problemáticas, já que podem ignorar especificidades e criar uma falsa impressão de uniformidade. Quando falamos sobre romanização, por exemplo, é preciso atentar para a diversidade do Império Romano, tanto no aspecto social quanto cultural. Os documentos históricos não são autoevidentes e sempre devem ser tratados com um alto grau de desconfiança e distanciamento. O historiador deve ser capaz de extrair informações importantes, pequenos detalhes, dados marginais, resíduos aparentemente sem importância. Através de estratégias de leitura documental, como a leitura indiciária, o historiador deve olhar para os vestígios do passado da mesma forma que um investigador examina a cena de um crime, em busca de sinais, vestígios e indícios que lhe permitam reconstruir o que aconteceu exatamente naquele cenário. A análise do historiador sobre o passado está sempre condicionada pelo seu próprio momento histórico, seu presente. Lembre-se de que a forma como as sociedades refletem e analisam o passado sempre revela muito sobre suas preocupações e visões de mundo. O trabalho do historiador não ocorre dentro de uma redoma intelectual, independente das paixões sociais. Pelo contrário, ele sofre o tempo todo as pressões sociais para legitimar discursos ideológicos de toda a natureza, seja a afirmação do Estado Nacional, o combate ou a defesa de uma religião ou de um projeto político. Muito interessante o trabalho historiográfico, não é mesmo? Pesquise mais sobre o tema e sempre considere o contexto histórico em que os elementos foram produzidos. Eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima!